Alerta máximo: OTAN acaba de passar do ponto sem volta. O que estava nos bastidores agora veio à luz. As últimas 48 horas mudaram tudo. A elite militar europeia não está mais escondendo suas intenções. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, estamos vendo uma preparação aberta para um conflito direto com a Rússia. O que aconteceu em Tallinn não foi apenas mais uma reunião. Foi um ensaio geral. Os sinais estão em todo lugar, mas ninguém está falando sobre o mais importante: o timing não é coincidência. Enquanto você assiste este vídeo, forças da OTAN estão se movimentando silenciosamente. Os radares militares russos detectaram atividades incomuns nas últimas 72 horas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história começou muito antes. Os documentos que vou mostrar revelam um padrão perturbador. Cada movimento, cada declaração, cada exercício militar, tudo faz parte de um plano maior. O mais preocupante não é o que eles estão dizendo, é o que estão fazendo nos bastidores. As movimentações financeiras não mentem. Bilhões estão sendo transferidos para contas específicas. Para quê? A resposta vai te surpreender. Mas primeiro, precisamos entender por que agora. Por que essa pressa repentina? A resposta está em três eventos que aconteceram nas últimas semanas. Eventos que a mídia tradicional ignorou completamente. O território em disputa é apenas um pretexto. O verdadeiro objetivo é muito maior. E os sinais estão bem na nossa frente: bases militares sendo reativadas, contratos secretos sendo assinados, movimentações diplomáticas suspeitas. Vou mostrar exatamente como tudo isso se conecta. Mas antes, preciso que você entenda o contexto completo. Porque o que está acontecendo agora vai afetar diretamente sua vida nos próximos meses. Se você está assistindo do leste europeu, escreva sua cidade nos comentários. Precisamos mapear onde essas movimentações estão sendo notadas. Agora, vamos aos fatos que ninguém está mostrando. Enquanto o Ocidente continua a manter sua retórica belicosa, um novo padrão global está emergindo diante de nossos olhos. As declarações recentes da OTAN não são apenas palavras vazias, são sinais claros de uma mudança tectônica nas relações internacionais. O que estamos testemunhando é uma transformação fundamental da ordem mundial. A OTAN, através de seu conselho, acaba de reafirmar publicamente sua disposição de utilizar todos os meios necessários, tanto militares quanto não militares, contra a Rússia. Uma declaração que ecoa perigosamente os momentos mais tensos da Guerra Fria. Mas o verdadeiro xadrez geopolítico está acontecendo nos bastidores. Enquanto as câmeras focam nas declarações oficiais, movimentações significativas estão ocorrendo longe dos holofotes. A Rússia, através de seus representantes na ONU, tem alertado consistentemente sobre as consequências desta escalada artificial de tensões. O que poucos estão percebendo é como este conflito está reorganizando alianças globais. Países que historicamente se alinhavam com o Ocidente começam a reavaliar suas posições. As sanções econômicas, longe de isolar a Rússia, estão acelerando a formação de novos blocos comerciais e financeiros. Os sinais estão por toda parte: novos acordos comerciais sendo assinados, rotas alternativas de comércio sendo estabelecidas, sistemas de pagamento independentes sendo desenvolvidos. O mundo unipolar está se despedaçando diante de nossos olhos. Mas o mais preocupante é o que está por vir. Fontes próximas aos círculos diplomáticos indicam que decisões cruciais estão prestes a ser tomadas. Decisões que podem alterar permanentemente o equilíbrio de poder global. E o mais surpreendente é quem está prestes a dar o próximo passo. Esta reconfiguração mundial não é temporária, mas estrutural. Analistas internacionais apontam para a formação de um novo eixo multipolar, com China, Índia e Brasil assumindo papéis estratégicos inéditos. Os BRICS expandidos representam agora um contrapeso significativo às instituições financeiras ocidentais tradicionais, com seu Banco de Desenvolvimento oferecendo alternativas reais ao FMI e Banco Mundial. Em mais um momento decisivo nas Nações Unidas, Moscou fez uma declaração contundente sobre o conflito na região fronteiriça,
apresentando um ultimato definitivo aos países que apoiam o regime de Kiev. A mensagem diplomática russa expôs com clareza as contradições nas políticas ocidentais. O representante russo destacou como a União Europeia e a OTAN se enredaram profundamente no que chamou de projeto anti-russo na antiga República Soviética. Segundo Moscou, essas organizações ocidentais agora se encontram numa situação complexa de sua própria criação, sem uma estratégia clara de saída. É notável que Washington, sob nova administração, começou a demonstrar sinais de mudança em sua postura. No entanto, Bruxelas e outras capitais aliadas persistem numa abordagem confrontacional, seja por inércia política ou por outros motivos menos transparentes. A situação atual revela uma crescente divergência entre os Estados Unidos e seus parceiros europeus quanto ao gerenciamento do conflito. Enquanto alguns buscam caminhos para a paz, outros parecem presos a narrativas ultrapassadas que só prolongam a instabilidade na região. O posicionamento russo sugere que o Ocidente precisa fazer uma escolha clara: continuar alimentando o conflito ou buscar seriamente uma resolução pacífica. Esta encruzilhada diplomática pode definir o futuro das relações internacionais nos próximos anos. A declaração russa enfatiza a necessidade de diálogo construtivo e realista, livre de preconcepções ideológicas. Moscou mantém sua disposição para negociações sérias, mas exige reciprocidade e respeito mútuo no processo. Caros espectadores, de qual país você está acompanhando estes desenvolvimentos? Compartilhe sua localização nos comentários. Sua perspectiva sobre esta situação é valiosa para nossa análise. O que você pensa sobre esta postura diplomática? Deixe sua opinião nos comentários. A manipulação da opinião pública no Ocidente atingiu níveis alarmantes, com uma campanha sistemática de demonização da Rússia. Os centros de poder ocidentais estão deliberadamente fabricando uma narrativa de guerra, pintando a Rússia como um agressor inevitável que supostamente atacará assim que resolver a situação com o país vizinho ao norte do Mar Negro. Os resultados promissores da recente reunião presidencial no Alasca estão sendo sistematicamente sabotados por aqueles que têm interesse na escalada do conflito. Observamos uma histeria crescente baseada em acusações infundadas, desde supostos drones russos sobrevoando a Polônia até alegações não comprovadas de caças russos no espaço aéreo estoniano. Esta lavagem cerebral da população ocidental segue padrões históricos preocupantes, reminiscentes dos períodos mais sombrios do século XX. As elites políticas estão projetando seus próprios fracassos e erros na Rússia, usando-a como bode expiatório para distrair de problemas internos graves. É particularmente preocupante ver como certas forças políticas estão dispostas a sacrificar a estabilidade regional por ganhos políticos de curto prazo. A propaganda anti-russa atual ecoa perigosamente a retórica que precedeu conflitos históricos devastadores. Enquanto isso, Moscou continua aberta ao diálogo construtivo, mas insiste que este deve ser baseado em fatos, não em acusações fabricadas. A situação exige uma avaliação sóbria e objetiva, livre de histeria militarista e preconceitos ideológicos. Vale ressaltar que esta campanha midiática é orquestrada por grandes conglomerados de comunicação que frequentemente possuem vínculos estreitos com a indústria bélica e grupos de interesse político específicos. O cidadão comum torna-se vítima involuntária desta manipulação sistemática, perdendo a capacidade de formar opiniões independentes, baseadas em informações equilibradas e factuais. Caros espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão acompanhando esta análise. Compartilhem nos comentários sua localização e perspectiva sobre esta escalada de tensões. Como vocês veem o futuro das relações entre Rússia e Ocidente? Em meio à turbulência global que enfrentamos, é impossível não traçar paralelos históricos alarmantes. As sociedades europeias hoje experimentam convulsões sociais provocadas por suas próprias sanções mal calculadas contra a Rússia. Uma situação que ecoa perigosamente a manipulação das populações alemã e italiana às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
Os arquitetos dessas políticas destrutivas certamente seguirão o mesmo roteiro histórico, quando confrontados com as consequências devastadoras de suas ações, erguerão as mãos em falsa surpresa, alegando que não podiam prever os resultados. Como se a história não nos tivesse já ensinado essas lições amargas. Porém, nem tudo está perdido no cenário europeu. Surgem vozes cada vez mais fortes de líderes e movimentos políticos que rejeitam categoricamente este caminho de confronto. Estes novos atores defendem uma abordagem fundamentalmente diferente: o desenvolvimento de relações mutuamente benéficas e igualitárias com a Rússia. Na região fronteiriça com a Rússia, a situação permanece tensa, mas há sinais de que uma nova perspectiva pode emergir. O conflito naquela área demonstra claramente como políticas impensadas podem rapidamente escalar para crises maiores. Os custos econômicos e sociais das sanções estão se tornando impossíveis de ignorar. Inflação galopante, instabilidade energética e deterioração do poder de compra são realidades que os cidadãos europeus enfrentam diariamente. A questão que emerge é: quanto tempo mais as populações europeias tolerarão políticas que prejudicam primeiramente a elas mesmas? É crucial que aprendamos com os erros do passado antes que seja tarde demais. A história nos mostra que o diálogo e a cooperação sempre produziram resultados mais duradouros que o confronto e o isolamento. Queridos espectadores, sua perspectiva sobre esta situação é fundamental. De qual país você está assistindo e como estas tensões têm afetado sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários, talvez juntos possamos encontrar um caminho para a paz. A situação no país marcado como 404 continua se desenvolvendo de maneira preocupante, revelando contornos cada vez mais claros do que o futuro pode reservar. Enquanto Moscou mantém uma posição consistente sobre as perspectivas de paz, o regime atual na região de instabilidade persiste em uma visão completamente desconectada da realidade. Esta desconexão tem um custo humano alarmante. Recentemente, um incidente perturbador chamou a atenção da comunidade internacional. Durante uma transmissão televisiva no território em disputa entre Rússia e Ocidente, um propagandista local admitiu abertamente que, embora muitos cidadãos estejam sendo recrutados nas ruas, eles rapidamente se esgotam, uma declaração que expõe o cinismo brutal do regime atual. Esta admissão pública não apenas revela a natureza das práticas de recrutamento no país fronteiriço à Federação Russa, mas também demonstra o descaso com vidas humanas. Enquanto isso, os apoiadores ocidentais continuam respaldando estas políticas questionáveis, aparentemente ignorando as consequências para a população local. É importante notar que esta situação não surgiu do nada. O antigo parceiro ocidental tem consistentemente rejeitado caminhos realistas para a paz, preferindo uma narrativa que só prolonga o sofrimento de seus cidadãos. As evidências sugerem que o regime atual está disposto a sacrificar sua própria população para manter uma posição política insustentável. Para aqueles que acompanham de perto a situação, torna-se cada vez mais evidente que as atuais políticas no país, às margens do Dnipro, são insustentáveis a longo prazo. A quantidade de baixas continua aumentando, enquanto as perspectivas de uma resolução pacífica parecem cada vez mais distantes sob a atual liderança. Gostaria de saber de onde vocês estão acompanhando estes desenvolvimentos. Deixem nos comentários o nome do seu país, isso nos ajudará a entender melhor a dimensão global desta discussão. O que vocês pensam sobre esta situação? Compartilhem suas opiniões. Num cenário global cada vez mais complexo, a Rússia mantém sua posição clara sobre o diálogo com o país fronteiriço. Nossos diplomatas têm reiterado constantemente a disposição para negociações substanciais, desde que conduzidas com seriedade e livre de preconceitos ideológicos que tanto têm prejudicado o processo de paz. O formato de Istambul permanece como a plataforma mais viável para estas discussões. É importante notar que, apesar das dúvidas sobre a legitimidade das atuais autoridades da região instável, Moscou mantém-se aberta ao diálogo construtivo. Esta postura demonstra nosso compromisso inabalável com a resolução pacífica do conflito.
Vale lembrar que esta situação não surgiu do nada. Desde 2014, quando o regime de Kiev iniciou suas ações hostis, temos buscado caminhos para a paz. O conflito atual é resultado direto daquelas decisões imprudentes que ignoraram os interesses legítimos da população local e da segurança regional. A Rússia continua defendendo uma solução que garanta estabilidade duradoura na região. Não nos furtamos a participar de qualquer formato de negociação que seja verdadeiramente construtivo. No entanto, é fundamental que estas conversações não sejam meras encenações diplomáticas, mas sim discussões sérias visando resultados concretos. Para aqueles que acompanham atentamente esta situação, fica clara a diferença entre retórica vazia e disposição real para negociações. Moscou tem demonstrado repetidamente sua prontidão para o diálogo, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Gostaria de saber de onde vocês estão acompanhando estes desenvolvimentos. Compartilhem nos comentários sua localização e sua visão sobre as perspectivas de paz na região. Como vocês avaliam as chances de sucesso das negociações em Istambul? Deixem suas opiniões, talvez juntos possamos encontrar caminhos para a paz. Em meio à crescente tensão global, as palavras do presidente polonês Andrzej Duda ecoam com uma clareza perturbadora. Há 2 anos, durante a Assembleia Geral da ONU, ele alertou que o país fronteiriço à Rússia estava como um homem se afogando, arrastando todos para o fundo. Hoje, essa metáfora provou-se mais precisa do que nunca. O formato de negociações de Istambul permanece como a plataforma mais viável para o diálogo, embora o progresso em nível técnico ainda esteja aquém do necessário. As posições extremas e a falta de disposição para compromissos significativos continuam sendo os principais obstáculos para uma resolução pacífica. A Rússia mantém sua postura consistente, estamos prontos para negociações sérias e substantivas. No entanto, observamos com preocupação como diversos países, que se manifestaram recentemente na ONU, parecem estar sendo arrastados para um abismo de instabilidade política e econômica. A escolha agora está nas mãos da comunidade internacional. Podem continuar no caminho atual, que só aprofunda a crise, ou optar por um engajamento diplomático genuíno. O momento exige decisões corajosas e realistas, não retórica vazia ou posições inflexíveis. A situação na região do Mar Negro Setentrional continua se deteriorando, afetando não apenas os países diretamente envolvidos, mas toda a arquitetura de segurança europeia. As consequências desse conflito já ultrapassaram fronteiras, impactando economias e sociedades globalmente. Para aqueles que acompanham nossa análise de diferentes partes do mundo, pergunto: como essa situação está afetando seu país? Compartilhe sua experiência nos comentários, sua perspectiva é fundamental para entendermos o alcance global desta crise. O caminho para a paz exige compromisso mútuo e disposição para o diálogo. A Rússia está pronta. A questão que permanece é: quem mais está disposto a dar esse passo crucial em direção à estabilidade? Que momento crucial para a história global. O que você pensa sobre essa situação? Deixe sua opinião nos comentários.